Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2025. Iniciando mais um call de fechamento, nós vamos dar uma analisada aí como foi o fechamento do dia em relação ao índice Bovespa, ao dólar e aos principais bancos da bolsa. Só lembrando, né, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá certo? Bem, iniciando aqui com o índice Ibovespa, ele fechou o dia com uma queda de 1,27%, cotado a 124.619 pontos. O índice vem numa tendência de alta desde o início de janeiro, né? Tocou na média móvel de 200 períodos, recuou, tentou romper novamente essa média móvel aqui e hoje teve uma queda, pode ser considerada forte, né? Tendo em vista o desempenho dos últimos dias. Então, mais uma vez, né, o índice não conseguiu romper a média móvel de 200 períodos. A média móvel de 9 períodos, que é a linha em azul, virou para baixo. Então, preocupa um pouco esse desempenho, né? Tentou uma vez aqui e não conseguiu romper. Tentou romper a resistência aqui novamente e não conseguiu, né? Então, não sei se o índice vai ter forças aí para uma terceira tentativa de rompimento, pelo menos no curto prazo. Acredito que ele possa cair um pouco nos próximos dias antes de tentar daí uma nova recuperação, né? Para tentar romper essa resistência aí, essa média móvel de 200 períodos. Então, a gente percebe, né, que essa média aqui, essa média móvel de 200 períodos é uma média muito importante, né, no gráfico diário. E os preços respeitam muito essa média móvel, né? O índice Bovespa que já vem, né, numa longa tendência de baixa, desde lá de meados de agosto, né? E agora estava tentando uma recuperação, mas por enquanto não conseguiu, né? Não conseguiu romper essa média móvel de 200 períodos, que é o que vai possibilitar, né, uma recuperação aí para a região dos 130 mil pontos, né? Vamos acompanhando nos próximos dias, na semana que vem, né, como o índice vai se comportar. Agora, falando do dólar. O dólar hoje fechou com uma alta, né, de 0,71%, cotado a R$ 5,82. O dólar vem numa tendência de queda já desde o início do ano. Média móvel de 9 períodos sempre virada para baixo. Mesmo com a alta de hoje, né, nem chegou a encostar na média móvel de 9 períodos. Então ainda permanece a tendência de queda no dólar, né, apesar dessa alta de hoje. Faz tempo que os preços, né, do dólar não tocam na média móvel de 200 períodos. A última vez que isso aconteceu foi lá em março de 2024, né, ou seja, quase um ano atrás. Então seria plenamente plausível, né, o dólar fosse chegar a essa região aqui da média móvel de 200 períodos. Acredito que ainda tem chances disso ocorrer. Vamos ver como o dólar vai se comportar, né, na semana que vem. Tendo em vista que o dólar ele se movimenta muito por notícias, né? E essa semana, particularmente, teve alguma série de notícias meio ruins, assim, os ruídos, né? A questão política e econômica. Isso não, isso fez com que o dólar não caísse com mais força nessa semana, né? Mas ainda assim mantém a trajetória de baixa, né? Tomara que continue assim
e vamos ver como vai se comportar na próxima semana. Bom, falando dos bancos agora, né? O Itaú fechou o dia com uma queda de 0,73%, cotado a R$ 33,92. O banco vem numa tendência de alta desde o início de 2025, rompeu a média móvel de 200 períodos. Mesmo com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos permanece virada para cima, então ainda é uma tendência de alta. Né? A queda de hoje seria apenas uma pequena correção, né? Alguma realização em decorrência das últimas altas. Né? No meu entendimento, não desconfigura ainda a tendência de alta e a possibilidade de, na semana que vem, o Itaú continuar sua trajetória altista. Né? Quem sabe chegando na região dos R$ 35, R$ 36 reais. Porém, né, é sempre importante destacar que o valor patrimonial do Itaú está em R$ 20,68, né? Então, os preços estão bem acima do seu valor patrimonial. Eu, particularmente, prefiro ficar de fora do papel por enquanto. Bom, seguindo aqui, né, Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje caiu 1,31%, cotado a R$ 27,78. Uma queda importante no papel também hoje. Não conseguiu romper, né, essa região aqui que é o topo histórico. Região dos R$ 28,40 por aí, né? Mas a tendência ainda é de alta, né? O Banco do Brasil vem subindo forte desde o início de janeiro. Média móvel de 9 períodos virado para cima. Acredito que na semana que vem ainda tem chances, né, do Banco do Brasil romper essa média móvel, romper essa região do topo histórico. Seria muito importante, né, para o papel ir testar a região lá dos R$ 30, né, 29, R$ 30. Apesar dessa queda, a média móvel de 9 períodos continua virada para cima, né, então não desconfigurou ainda a tendência de alta. Lembrando que eu estou posicionado em Banco do Brasil, e o preço médio está em R$ 26,51. E o valor patrimonial do Banco do Brasil está em R$ 31, né? Então o papel está descontado em relação ao seu valor patrimonial. No meu entendimento, é uma boa oportunidade de compra. O Bradesco hoje também caiu forte hoje, né? 3,93%. O Bradesco que divulgou seus resultados, né? Não cheguei ainda a analisar os dados que foram divulgados, mas aparentemente o mercado não gostou dos resultados. A queda expressiva. A queda de quase 4%, né? Cotada a R$ 11,99. Média móvel de 9 períodos virou para baixo com essa queda. Então, deu uma desconfigurada aqui na tendência altista, né? Média móvel virou para baixo, né? Mas, claro, pensando no longo prazo, no meu entendimento, é uma boa oportunidade de compra no Bradesco, porque o valor patrimonial está em R$ 15,31. Tem que atualizar isso aqui depois com a publicação dos resultados que foram divulgados, dos resultados do quarto trimestre, né, que foram divulgados agora. Possivelmente o valor patrimonial vá para casa aí dos
R$16, 15,80, mais ou menos por aí, né? Então, como os preços estão descontados em relação ao seu valor patrimonial, né? A ação está com um desconto, então uma boa oportunidade de compra. Santander. Santander hoje caiu 2,19%, cotada a R$ 26,41. Santander também não conseguiu romper a resistência aqui, né, da média móvel de 200 períodos. Testou duas vezes e hoje caiu, né? Caiu com força, mais de 2%. Mas ainda não desconfigurou a tendência altista. A média móvel de 9 períodos continua virada para cima, né? Então acredito que na segunda-feira o papel pode testar novamente essa resistência aqui para quem sabe, né? Romper essa resistência e testar a região dos R$29. Rompendo essa resistência aqui, o alvo, né? Seria algo nessa região aqui, né? R$29. Vamos ver, né? O valor patrimonial por ação do Santander está em R$24,03. Então os preços estão ligeiramente acima, né? Eu prefiro ficar de fora por enquanto. Não gosto de pagar caro em ação, né? Não gosto de pagar nenhum produto mais caro, nem produto ou serviço, né? Então, ação, então nem se fala, né? Eu prefiro perder uma oportunidade do que pagar mais caro no papel, né? Bom, seguindo adiante aqui, BPAC 11. BTG, né? Hoje subiu 0,06%, cotada a R$ 32,12. Preços, né? Tá tendo uma briga aqui nessa região da resistência da média móvel de 200 períodos. Desde o início de janeiro em alta, né? Bateu na média móvel, parecia ter rompido, né? Recuou e agora subiu de novo e travou bem na região, né? Exatamente na região da média móvel de 200 períodos. A média móvel de 9 períodos continua virada para cima, né? Então, acredito que o movimento altista ainda permanece e tem grandes chances, né? Percebam que ficou vários pavis aqui, né? Várias sombras nesses candles aqui. Né? Ou seja, os papéis ameaçaram cair e entrou força compradora, né? Nesses 2 dias. A média móvel permaneceu virada para cima, né? Nesse período. Então acredito que tem chances de na semana que vem BTG romper definitivamente essa resistência e buscar a região aí dos R$34 nos próximos dias. Acredito que é possível que isso ocorra, tá, pessoal? Em relação ao meu setup, né, eu prefiro ficar de fora porque o valor patrimonial por ação do BTG está em 14,67, né? Então os papéis estão bem acima do seu valor patrimonial. Isso já é histórico, né, no BTG, então é difícil achar uma oportunidade boa de compra no papel, né, levando em consideração esse setup, né, do VPA. Mas eu prefiro ficar de fora por enquanto, realmente, né?
existe um risco associado aqui, né, de uma queda significativa de quase 50% no papel, né? Eu prefiro somente ir acompanhando mesmo por enquanto. O que dá para fazer aqui são operações curtas, né, de swing trade, de alguns dias, algumas semanas, né? Mas eu particularmente não opero dessa forma, né? Mas existe aí alguma oportunidade realmente no curto prazo, né? Operações mais curtas. Para o longo prazo, eu prefiro ficar de fora por enquanto. Banrisul, Banrisul hoje fechou com uma alta de 0,10%, cotada a R$ 10,42. Tendência de curto prazo é de alta, desde de meados de janeiro, né? Ele vem operando em alta. Média móvel de 9 períodos virado para cima, né? Nessa semana eu comprei alguma coisa de Banrisul e o preço médio está em R$ 10,37, que é essa linha em verde. Acredito que uma boa oportunidade de compra, tendo em vista, né, que o valor patrimonial por ação do Banrisul está em R$ 25,07, né? Então, é uma das empresas, é o banco mais descontado da bolsa e é uma das empresas também mais descontadas da bolsa, né? Média móvel de 9 períodos virado para cima. Então, a tendência de curto prazo é de alta. Vamos seguir acompanhando aí. Uma média um pouco mais longa, né? A média móvel de 200 períodos ela segue caindo. Então, na tendência de médio prazo, a tendência ainda é de queda, né? Mas aqui está apontando uma possível reversão, né? Vamos ver. Acredito que o Banrisul tem chance de, nas próximas semanas, ir testar essa região da média móvel de 200 períodos. Banco Pan. Caiu forte hoje o Banco Pan, né? Uma queda de 4,18%, cotado a R$ 6,65. Ele tocou na região do valor patrimonial, né? E aí entrou uma força compradora que impediu uma queda maior no dia de hoje, mas ainda assim uma queda significativa. A média móvel de 9 períodos virou para baixo, né? Ou seja, tendência de curto prazo é de queda. Então não dá mais para garantir, né? Quer dizer, no mercado financeiro a gente não garante nada, né? Mas não dá mais para a gente vislumbrar os preços, pelo menos na próxima semana, e testar essa região da média móvel de 200 períodos. Acredito que é possível, né? E o papel continue numa tendência de queda agora, ou fique oscilando nessa região aqui. Essa região 6,20 é uma região de suporte. Eu, por enquanto, ficaria de fora do papel, né? Em função de que os preços estão ligeiramente acima do VPA. Eu esperaria eventualmente os preços do Banco Pan caírem aí para a região de R$ 6,00, 5,80, para pensar em fazer alguma compra no papel. ABCB4, Banco ABC Brasil, caiu hoje 1,13%, cotado a R$ 20,96. Teve uma queda, né, depois de uma longa sequência de alta. Teve o rompimento da média móvel de 200 períodos, hoje uma pequena queda.
Pode ser que seja uma realização de parte dos lucros, né, desse período aí dos últimos dias. Apesar da queda, né, sempre que os preços estão bem distantes da média móvel de 9 períodos. A média móvel de 9 períodos continua virada para cima. A média móvel, inclusive, cruzou a média móvel de 200 períodos, né, o que é uma tendência de alta. Veja que toda vez que a média móvel de 9 períodos cruza a média móvel de 200, ela engata pelo menos alguns dias nessa região, né? Antes de haver alguma reversão, aqui também ela cruzou para cima. Teve um movimento altista, depois aqui cruzou para baixo. Teve um movimento baixista e agora cruzou para cima, né? Então é de se esperar que os preços fiquem nessa região aqui, pelo menos por um período, né? ABC Brasil, o valor patrimonial dela por ação está em R$ 26,07. Então, no meu entendimento, é uma boa oportunidade de compra, né? Tendo em vista que existe um desconto aí no papel. Vamos seguir acompanhando a evolução nos próximos dias, né? BMG. O Banco BMG hoje caiu 0,77%, cotado a R$ 3,85. Parecia ter havido aqui um rompimento dessa zona de congestão, né? Mas os preços hoje, com essa queda, o preço já voltou para dentro do caixote. Porém, né, a média móvel de 9 períodos está virada para cima, né, o que indica uma tendência de alta no curto prazo. Média móvel de 200 períodos também virada para cima. Eu acreditava, né, que os preços poderiam ir tocar a média móvel antes de fazer novas altas. Veja que faz tempo que o preço do Banco BMG não toca a média móvel de 200 períodos, né? A última vez que isso aconteceu foi lá em junho de 2024. O valor patrimonial por ação do Banco BMG está em R$ 7,30. Então, no meu entendimento, né, é uma boa oportunidade de compra porque tem um desconto associado aí ao preço do papel, né? Banco Mercantil. Hoje teve uma alta de 0,40%, cotado a R$ 37,86. Média móvel de 9 períodos virado para baixo, então uma tendência de curto prazo de queda, né? Mas a média móvel de 200 períodos permanece subindo, né? Banco Mercantil que vem já desde lá de outubro, né? Uma região de congestão. Está havendo uma correção no papel, uma correção no tempo, né? Eu já falei isso algumas vezes. É natural que isso ocorra, né? Porque o Banco Mercantil vem numa tendência de alta já muito forte há longo tempo. A última vez que os preços tocaram a média móvel de 200 períodos foi lá por maio, abril, maio de 2023, né? Ou seja, quase 2 anos de alta forte sem que os preços tenham sequer tocado na região da média móvel de 200 períodos, né? Eu prefiro ficar de fora do papel por enquanto, porque o valor patrimonial por ação do Banco Mercantil está em R$ 19,92, né? Então existe aqui um risco associado grande, né? Uma queda aí de em torno de 50%. Então eu prefiro apenas ir monitorando por enquanto, eu prefiro ficar de fora do papel. O Banco Paine fechou o dia com uma alta de 0,46%, cotado a R$ 4,38. A média móvel de 9 períodos está virada para baixo.
A média móvel de 200 períodos está subindo. No meu entender, é uma boa compra em Pine, porque o valor patrimonial do banco está em R$ 5,55, né? Ou seja, existe um desconto aqui interessante. Vamos ver, a tendência de curto prazo é de queda, né? Mas como o Banco Pine costuma oscilar bastante, é difícil fazer uma previsão, né? O que a gente pode observar aqui é que existe uma tendência de curto prazo, tendência de queda aqui, né? E os preços romperem aí para cima, né? Essa linha de tendência de queda, se houver um rompimento aqui dos preços nessa região, acredito que tem chance de novas altas, né? Vamos em frente. BR Partners hoje caiu 2,18%, cotada a R$ 13,45. Uma queda forte no papel, né? Ela tem oscilado em torno de 2 pontos percentuais, né? 2% nos últimos dias. Com a queda de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para baixo de novo, né? É uma região de briga aqui. Então, como a média móvel de 9 períodos virou para baixo, né? Tendência de queda agora no curto prazo. A média móvel de 200 períodos permanece virada para baixo também, então indica uma tendência de queda no médio prazo. O valor patrimonial por ação de BR Partners está em R$ 8,06, né? Então eu prefiro ficar de fora do papel, porque existe aí uma margem de queda significativa, né? Somente se os preços viessem para a região aqui de R$ 7,00, R$ 6,50, que eu pensaria em fazer alguma compra no papel. Por enquanto eu fico de fora mesmo. Então, pessoal, com o BR Partners, a gente finaliza aqui a análise dos 12 principais bancos da Bolsa. Sexta-feira, né, encerrando o dia com um resultado ruim, de um modo geral, tanto para o índice, né, o dólar acabou subindo, a maioria dos bancos em queda, né, então essa sexta-feira não foi um dia bom, né, mas vamos ver como é que vai ser na semana que vem. Tá certo, pessoal? Amanhã eu pretendo fazer 2 vídeos, um sobre alguma análise de alguma divulgação de resultados de algum banco que ocorreram nessa semana, ou anúncio de pagamento de proventos do Itaú, de repente, também estou pensando. E vou fazer também um vídeo no quadro do call de fechamento, relativo ao fechamento da semana, né? Daí a gente vai analisar essas mesmas empresas aqui, além do índice do dólar, analisando no gráfico semanal, para a gente ter daí uma visão, né, mais ampla do movimento do mercado nessa semana e projetar os próximos movimentos. Tá bem, pessoal? Então, agradeço quem ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos
e até o próximo vídeo.